Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Braga e lembrando a você que nós estamos fazendo um percurso em torno do tema infocracia a partir do filósofo coreano Byung-Chul Han. E eu gostaria de tratar hoje, nesta oportunidade, um pouco mais a fundo sobre essa questão da fragmentação, da polarização social que nós estamos vivendo. Né? Lembrando sempre que o Byung-Chul Han ele está dialogando com a biopolítica de Foucault, né? e para ele, segundo Byung-Chul Han, houve uma mudança de paradigma. A nossa análise ela tem de ser feita a partir de um outro prisma, né? E ele chega a dizer que alguns teóricos, né, muito usados nas nossas análises no século XX não dão conta mais de explicar como que está a dinâmica social hoje. Isso não quer dizer que esses autores se tornaram obsoletos, necessários, não. Mesmo porque é a partir deles que nós vamos analisar. Né? Bom, o Byung-Chul Han ele vai dizer que a globalização e a hiperculturalização condicionada da sociedade desfazem contextos e coerências de tradições culturais que nos ancoram em um mundo de vida comum. Né? A forma de partilhar valores, né, nesta nova sociedade que ele tem chamado de infocracia mudou. Né? E aqui ele é categórico ao afirmar que não existe mais a figura do discurso racional, que é essencial para a construção do pensamento crítico. Né? E ele vai dizer o seguinte, que ao lado da globalização, a digitalização e a conexão, porque o mundo não está globalizado apenas.
não é as relações comerciais, né? Nós chamamos de globalização, já está em outro patamar, que ele tem chamado de digitalização, né? Onde existe essa conexão. E não só conexão entre pessoas, mas essa conexão de pensamento, essa nova forma de estruturação do pensamento a partir das informações, né, que nós alimentamos muitas vezes em nossos aparelhos, como o smartphone. Então ele vai dizer o seguinte: ao lado da globalização, a digitalização e a conexão aceleram a desintegração do mundo da vida. Veja, e isso tem implicações seríssimas. E ele vai continuar. A desfatualização e a descontextualização crescentes destroem o pano de fundo holístico, né? Se até então nós tínhamos uma visão holística, uma visão abrangente da vida, seus vários aspectos, suas várias nuances, essa digitalização trouxe implicações no que diz respeito à desfatualização e à descontextualização. E tudo isso fragmenta, tudo isso não só polariza, pior do que isso fragmenta, né, a nossa visão de mundo. E isso contribui diretamente para aquilo que o Byung-Chul Han chama de tribos digitais, né? Então, é algo que está para além da divisão das classes, né? O que nós vemos hoje é a tribalização, né? E ele vai dizer o seguinte: a rede se torna, portanto, tribalizada. A tribalização da rede, como a refatualização do mundo da vida, é propagada, sobretudo, no campo da direita, no qual é maior a necessidade de identidade do mundo da vida. Então, bom, o sistema ele é alimentado pelos dados que eu introduzo, né, nas redes, a partir dos meus acessos na internet, a partir do meu smartphone. Em contrapartida, eu recebo informações de acordo com os dados, com os meus dados que foram alimentados. E aí, e é a partir disso que eu construo meu pensamento. Como o outro está
também recebendo conteúdos de acordo com que ele alimentou a sua rede, e eu percebo que aquilo que eu penso, mas que na verdade foi o que eu engoli, né? É aquilo que o outro engoliu, é algo parecido comigo, ocorre o que na psicanálise é chamado de identificação. Eu me identifico, né? E essa identificação é necessária para, né, que essa tribo digital ela seja formada. Isso acontece de uma maneira mais visível na direita, mas ele diz que na esquerda isso também acontece, né? Então, as tribos digitais tornam possível uma experiência forte de identidade e pertencimento. Para elas, para as tribos digitais, informações não constituem uma fonte de saber. Isso é grave, né? Isso acende o botão de alerta. Diz o seguinte, que para os integrantes dessas tribos digitais, as informações elas não constituem fontes de saber, não. Mas são fontes de identificação. Eu não construo o meu pensamento a partir dessas informações. Não. Eu me identifico com elas. Eu me identifico com as fake news. Eu me identifico com as teorias da conspiração. Né? Isso é muito perigoso, porque é a partir e tão somente da identificação que eu construo meu pensamento. E não é assim. E a construção do pensamento não acontece dessa maneira. Né? E aí ele traz uma outra coisa muito interessante também, que vai falar o seguinte, que a partir da opinião externada por esses grupos, não é uma opinião discursiva, né? Mas é algo sagrado, por conta dessa identificação. Justamente, né, por conta dessa identificação. Então eu não consigo discutir. Não é uma opinião que pode ser renunciada. Nós não damos de opinião. Né? Eu posso acreditar em uma outra coisa, aquilo que eu acredito hoje. Mas isso não acontece com essas tribos. Por quê? Porque isso passa a ser algo sagrado, sacro, dogma. Né? E tudo isso é muito perigoso, né? Porque o campo do saber ele tem de ser um campo verificável, né? Verificável.
e não necessariamente um campo dogmático. Né? Até porque o saber ele tende a mudar, a ser reformulado, a, 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 a ser desacreditado também, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos adquirindo novos conhecimentos. Diferentemente, por exemplo, da religião, né? Onde o dogma ele é cabível. Não vamos discutir os dogmas da Igreja Católica, da Igreja Protestante, não, ou de outras religiões, não, porque são dogmas. Agora, no campo do conhecimento, isso deveria ser diferente. Agora, a partir dessa mudança de paradigma, e com essa tribalização digital, onde o conhecimento, a fonte de informação, deixou de ser base para o conhecimento, estrutura para o conhecimento, e passou a ser uma verdade em si, não elementos para a construção, isso é muito perigoso. Né? Isso fragmenta e polariza ainda mais o nosso entorno. Então, se você gostou desse conteúdo, peço para você curtir, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento desse alerta. Porque mais do que transmitir o conhecimento, o Byung-Chul Han está fazendo um alerta para a nossa geração.